Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre 10 fatos, 10 fatos sobre a experiência de morte, que se você não sabe, você deveria saber. E eu vou estar falando com você sobre isso hoje. Preste bastante atenção, tem coisas aqui que muitas pessoas não sabem, muitas pessoas ficam em dúvidas, né? Quando estão diante de alguém que está morrendo, imaginam mil e uma coisas. E hoje eu estou aqui para esclarecer algumas questões que, na verdade, são compartilhadas, né, conosco que estudamos sobre cuidados ao fim da vida, com aqueles cientistas que estudam a tanatologia, que é uma parte da ciência que estuda justamente as experiências de morte e de quase morte. Existe um campo científico sobre isso, que muita gente não sabe. Então, que hoje eu vou conversar com vocês, vem da tanatologia. Quero pedir a você que compartilhe essa live, você que vai me assistir no Instagram, clique aí na setinha, compartilhe com seus amigos. Você que vai me assistir no YouTube, se inscreva no canal, curta, compartilhe também, deixe seus comentários, e você também aqui no Facebook, contribua, tá bom? Para que essa live, para que essas informações cheguem a mais pessoas. Quero dar uma boa noite para Jana, Lucimara, Marcinha, boa noite para Maria Inês aqui no Facebook, quem mais estiver no Facebook também. Gente, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, hoje não teria live, minha irmã até riu de mim, né? Porque todo dia eu falo assim, eu tô muito cansada, hoje não vou fazer live, tô assim, tô assado, mas venho, né? Porque surgem aí surge, sabe, aquela coisa, aquela intuição de temas para trazer, e eu venho para compartilhar com vocês. Hoje, o tema da live de hoje surgiu durante a minha aula do doutorado. Eu estava estudando uma outra questão, mas surgiu um comentário de um aluno, uma história, e me veio isso. Eu lá durante a aula, eu já fiz ali o convitezinho de live e vim aqui para conversar com vocês. Boa noite, Eliane, boa noite, Helena de Trapiche também. Gratidão. Bom, gente, vou iniciar a live de hoje, tá bom? Quem não compartilhou, compartilhe. Vamos conversar, então, sobre 10 verdades sobre a experiência de morte. Bom, uma das primeiras verdades, tá, sobre a experiência de morte é que as pessoas que estão morrendo, na maioria das vezes, elas sabem que vão morrer. O que acontece é o seguinte, algumas pessoas, por mais que saibam, ficam com raiva, tentam negar, nem todos vão chegar na fase da aceitação, mas o fato é que a maioria sabe, tá? E muitas vezes o familiar, ele nega, ele diz, bom, mas mamãe, mas papai não sabia que ia morrer, porque não sabia que tinha câncer, será? Na maioria das vezes, nós, profissionais de saúde, e isso tem várias pesquisas falando, né, sobre esse assunto também, quando a gente conversa só com esse idoso, com essa idosa, né, que está morrendo, geralmente eles confidenciam que sabem, por mais que às vezes a família não tenha falado diagnóstico, por mais que o médico não tenha falado, essa pessoa sente. Por que que ela sente? Porque o próprio organismo, né, quando a gente está morrendo, as forças vão se esvaindo. E acredito eu, né? E aí vem muito daquilo que as pessoas que estão morrendo falam, tem muitos estudos ali, dezenas de livros sobre isso, várias pesquisas, várias entrevistas, né? É que essa sensação da energia, né, se esvaindo, é muito diferente de qualquer outra coisa que essa pessoa tenha experienciado na vida. A gente poderia fazer assim, uma comparação, por exemplo, a mulher quando ela quer engravidar, né? Ela muitas vezes, ao longo, quando ela nunca teve filho, ela sempre, qualquer coisinha que acontece, bom, tô grávida, né? Mas quando ela engravida mesmo, ela sabe, porque o corpo, os sinais que o corpo dá são totalmente diferentes de todas aquelas outras vezes que ela duvidou. E aí, de uma próxima vez, numa próxima gestação, ela já sabe, não, agora eu tô grávida, até antes de fazer um teste. Por quê? As experiências corpóreas são diferentes. A mesma coisa com alguém que está morrendo. Então, às vezes, por mais que não se fale o diagnóstico, por mais que se negue, essa pessoa sabe. E aí, muitas vezes é por isso, e aí vem a segunda questão relacionada ao processo de morte, que muitas vezes essa pessoa que está morrendo, ela pede para falar com você. Ela diz que ela tem algo para confidenciar antes de morrer. E aí o que acontece? A família fica apavorada, né? A pessoa não discute sobre morte, não fala sobre morte. Quando o idoso ele chega e fala assim, olha, eu tenho algo que eu quero conversar com você, que eu preciso falar com você, eu sinto que eu estou morrendo, aí o filho já, não, mamãe, mas você não vai morrer não, não, papai, você não vai morrer. E não escuta, não dá o espaço para escutar, para essa pessoa falar. E muitas vezes, a maioria das vezes, quando o idoso ele fala isso, ele sabe que ele vai morrer, ele tem uma coisa importante para compartilhar,
compartilhar, e você nega a ele essa possibilidade, né? Seria um momento em que essa pessoa poderia estar se despedindo, poderia estar te trazendo orientações em relação o que ela quer que seja feito com os bens, em relação aos recados que ela possa estar querendo deixar para alguém, né? Para um filho, para uma filha, para alguma pessoa. Ela quer dar algumas diretrizes ali para esse período depois que ela falecer. Mas você, com tanto medo, né, da morte, você não vai morrer não. Para de falar de morte, pelo amor de Deus. E aí depois, muitas vezes, esse familiar se arrepende. Por quê? O idoso fala que vai morrer, você nega. Aí passa um dia, esse idoso morre. E aí começa a vir na sua cabeça, ai, mamãe queria falar uma coisa para mim, papai queria falar, eu não dei a possibilidade de ouvir. Então, o segundo fato é esse, né? Primeiro, a pessoa sabe. Segundo, quando ela pede para falar com você, geralmente ela quer se despedir. Então, é importante que você escute, é importante que você esteja próximo, mesmo que você não fale nada. Ah, eu não sei como lidar com a morte, Juliana. Escuta, só escuta a pessoa falar e ponto. Que geralmente ela vai te confidenciar algo importante. E aí o terceiro fato é que quando você escuta, tá, uma pessoa que está morrendo, escuta essa confissão dela, né, escuta esse algo que ela tem para falar, o seu processo de luta ele se torna muito mais fácil. Primeiro, né, porque geralmente o que essa pessoa fala é algo relacionado aos sentimentos dela, é algo relacionado, como eu falei, às diretrizes, né, para questões importantes que muitas vezes você não quer ouvir esse idoso falar. Mas depois que ele morrer, você vai ficar, o que eu faço com isso? O que será que mamãe queria? O que será que papai queria? Né? O que será que minha filha queria? Se você não escuta, você fica perdido depois e o luto fica mais complicado, né? Mas se você escuta, você deixa o idoso colocar para fora tudo aquilo que ele quer falar, seu luto vai ser muito mais fácil, porque você já vai ter orientações sobre como proceder. Então, por exemplo, às vezes acontece com muitas mulheres, né? Ah, o esposo está com câncer, com alguma outra doença, morreu. E aí, às vezes o esposo ele quer falar, olha, como aconteceu comigo no caso do meu esposo, né? Ele falou comigo, ó, eu quero que você se relacione novamente, você tem direito a ter uma família, você tem direito a ser feliz, você tem direito a se divertir, né? Comigo não vai ser mais possível, eu vou falecer, mas eu quero que você siga a sua vida. E eu ouvi, né, tudo isso que ele tinha para falar. Muitas vezes a mulher não escuta. E aí, quando o esposo morre, às vezes a mulher não só não casa porque ela não quer casar, mas porque ela se sente culpada. Ela acha que ela não deveria casar de novo. Ela acha que ela não deveria namorar de novo. Que se ela fizer isso, que ela vai estar traindo o esposo. Que o esposo não gostaria que aquilo acontecesse. Inconscientemente, isso está rodando lá na cabeça dela, né? Então, por isso que é importante, né? Esse é um exemplo, mas existem vários, você ouvir. Porque aí a sua sensação depois também, né, de alívio diante de coisas da vida que você vai precisar resolver são muito maiores, né? Porque você vai perceber que você não está indo contra nada que aquela pessoa que morreu queria, né? Na verdade, muitas vezes ela tem coisas nesse sentido para te falar que vão te aliviar, mas você não dá essa chance. Então, o terceiro fato é esse: escute, porque isso vai te ajudar depois no seu processo de luto. Um quarto fato importante, na verdade, é uma orientação, né? Quando a gente está diante de uma pessoa inconsciente, a gente só deve falar aquilo que a gente poderia falar com essa pessoa consciente, tá? Por quê, gente? Como eu falei, existe esse campo, né, de estudos que é a tanatologia, que estuda experiência de morte, experiência de quase morte. Então, a gente sabe, por exemplo, que pessoas que têm experiência de quase morte, ou seja, que ficam inconscientes, têm uma parada cardíaca, muitas dessas pessoas, quando elas voltam com toda a lembrança, ou seja, naqueles minutos ali, talvez 1 minuto, né, que ela foi considerada morta, que foi feita uma ressuscitação, ela volta sabendo muitas vezes quem era o profissional que estava lá dentro, o que aquele profissional falou, a cor da roupa, coisas que às vezes ela nem viu quando ela chegou no hospital. Já chegou no hospital numa situação difícil, mas ela lembra de coisas que foram faladas. E aí o profissional fica assim, mas como que ela lembra, né? Ela estava inconsciente e tal. Então, assim, a gente não sabe até que ponto, nessa inconsciência, essa pessoa não escuta nada. Então, qualquer coisa que se fale diante de uma pessoa que está inconsciente, que não está falando, né, que não está interagindo, tem que ser coisas que ela poderia ouvir se ela estivesse consciente, tá? Por quê? Isso vocês podem observar, por exemplo, paciente com Alzheimer, tem muitos seguidores aqui com Alzheimer, né? Às vezes a família briga, fala uma opção de coisa, né? Fala do idoso, fala que está cansado, fala isso, fala aquilo, tudo perto do idoso. Ele está ali
Ele não está se comunicando, mas ele começa a ficar angustiado, começa a ficar agressivo, começa a ter várias mudanças de comportamento. Aí o familiar fala, mas eu não sei por que ele está assim. Ele está ouvindo o que você está falando, muitas vezes. Ele não está conseguindo se comunicar, mas ele está ouvindo. Então a gente tem que ter muito esse cuidado daquilo que a gente fala próximo das pessoas que estão morrendo. Às vezes eu vejo no hospital briga de família, tem que tirar todo mundo, né, de dentro da enfermaria, porque as pessoas estão brigando na frente da pessoa como se ela não estivesse ali. Então a gente precisa ter muito cuidado também. Na verdade, esse quarto fato é uma orientação, né? Muitas vezes a pessoa está inconsciente, mas ela está ouvindo, e tem estudos que comprovam isso. Então pensem bem sobre essa situação antes de ficar falando aí besteira, brigando na frente de quem está morrendo. Um quinto fato, né, que tem relação com esses dois últimos que eu falei, é que algumas pessoas têm experiências realmente de quase morte. Isso é documentado em artigos científicos, né? Então algumas pessoas, quando têm parada cardíaca, né, e tal, e que chegam naquele ponto que praticamente foram consideradas mortas e voltaram, elas têm muitas vezes experiências assim, de nesse instante, nesses 30 segundos, nesse 1 minuto, ela volta depois contando histórias que encontrou com alguém, alguém que já morreu, um pai, uma mãe, alguém que foi importante, né? Geralmente muitas pessoas falam que naquele momento ali que ela passou por uma ponte, que ela viu uma luz branca. Isso é tão comum porque acontece com muitas pessoas, né? Muitas pessoas, o mesmo fato. Naquele segundo encontrou uma mãe, um pai, alguém importante que falou alguma coisa para ela, ela atravessou uma ponte, viu uma luz muito branca, né? Aí alguns vão falar que sentiram uma sensação de amor muito grande, de paz, de alívio. E aí voltaram porque tinham ainda alguma missão para cumprir. Então essa é uma experiência muito comum, que é uma experiência de quase morte, que acontece com algumas pessoas, e é por isso que a gente sempre orienta, né, quando nós estamos diante de pessoas inconscientes, que a gente tenha cuidado, né, porque, bom, numa experiência de quase morte, a pessoa está inconsciente, ela praticamente foi colocada como morta, e ela voltou, e ainda assim ela teve muitas recordações de coisas que eram faladas ali. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado com aquilo que a gente fala, né, com aquilo que a gente faz diante de quem está morrendo. Um sexto fato também relacionado muito a isso é que ninguém morre sozinho. Com certeza vocês aqui já tiveram experiências, né, disso que eu vou falar agora, e peço que vocês comentem, né? Muitas vezes a pessoa que está morrendo, ela começa a falar com pessoas que já morreram. Às vezes ela já está até tempo sem falar e de repente nos últimos dias, últimas horas de vida, ela começa a falar com mãe, começa a falar com pai, ou começa a falar com filho que morreu, né? Um filho que morreu pequeno, um adolescente ou jovem. Ou as pessoas, né, que talvez não estejam próximas, por exemplo, esse idoso está numa UTI, e aí o filho, a filha, a esposa está em casa. Muitas vezes na hora da morte, né, essa pessoa sente em casa, ela sente que foi visitada, sente que aquela pessoa que morreu falou alguma coisa, ou falou que ia morrer, ou esse familiar sonha que aquela pessoa estava partindo, quando vê, recebe uma ligação do hospital. São experiências que a gente não tem como julgar, tá? Muitas pessoas vão falar assim, são experiências espirituais, eu não acredito. Assim, você acreditar ou não acreditar não faz diferença. O fato é que são coisas que acontecem. E tem vários estudos falando sobre isso, e a gente dentro do hospital a gente vê isso, é impressionante como a gente vê isso, né? E aí o familiar às vezes fica afobado, ai meu Deus, mas minha mãe tá aqui, tá falando com meu pai que já morreu e tal, e tá conversando, o que eu faço, querem remédio e tal. E às vezes aquele momento é um momento de alívio, a gente não sabe se isso acontece, né? Por conta de todas as mudanças fisiológicas que acontecem ali no corpo daquela pessoa, né? Mas o fato é que ela conversa com pessoas que já morreram e aquilo, na maioria das vezes, vai trazer um alívio para esse idoso, para essa idosa. Então, a gente só pede uma intervenção médica, né, nesse sentido, quando esse fato desse idoso estar conversando com uma pessoa que já morreu, traz uma agitação. Quando ele está ali morrendo, está conversando com esse familiar que morreu e aquilo está trazendo uma tranquilidade, e às vezes ele relata para você, né, conversa ali com a mãe que morreu quando ele era adolescente, e aquilo está trazendo uma tranquilidade, está trazendo uma paz. Às vezes o idoso fala assim, nossa, eu estou sentindo que eu vou ser recebido pela minha mãe, né? Minha mãe falou que está me esperando, meu pai falou que está me esperando, que eu posso partir. A gente fica desesperado. Mas se isso traz paz para o idoso, tranquilo, tá? A mesma coisa eu digo em relação ao familiar. Muitas vezes o familiar sente. Quem aqui nunca teve uma experiência dessa, né? O familiar está em casa, o paciente está lá no UTI, ele sente que a pessoa morreu porque ele sente a presença daquela pessoa em casa falando que ia morrer. Se você acredita ou não, né?
não faz diferença. Agora, o fato é que muitas pessoas têm essa experiência e acontece repetidas vezes. Já vi inúmeras vezes isso dentro do hospital, como já vi isso muito documentado em diversos livros aí dentro do campo da tanatologia, né? Então, assim, dificilmente essa pessoa morre sozinha. Ah, esse familiar que morreu vem, não vem? Não sei. Eu sei que isso traz um alívio para quem está morrendo, isso que importa. Então, essa sensação para essa pessoa que está morrendo de ser acolhida pela família, né, dos familiares estarem lá no céu, eu não sei, depende da crença dessa pessoa estarem recebendo ela, é o fato que é importante, porque ela se sente acolhida, aceita aquele momento para ela poder partir. E é isso que importa, né? Outro fato muito interessante também em relação à experiência de morte e o fato dessa pessoa sentir angústia ou não na hora de morrer, é que pessoas que amam durante a vida, né? Pessoas que se dedicam a amar os familiares, pessoas que se dedicam a algum propósito, a algum trabalho voluntário, né? Que vê algum sentido até no próprio trabalho formal mesmo, de estarem ajudando outras pessoas. Essas pessoas, geralmente, elas têm uma morte mais tranquila, tá? Geralmente, a morte dessas pessoas não vai ser algo angustiante, não vai ser algo que vai trazer raiva. Por quê? Porque ela tem essa sensação de sentido, de plenitude, né? Eu vivi, eu fiz o que eu tinha que fazer nessa vida, eu contribuí para esse universo, né? Porque as pessoas que estão morrendo, elas geralmente se aproximam muito da espiritualidade. Então, dessa coisa de, bom, minha vida teve algum sentido aqui, eu contribuí de alguma forma, elas se aproximam muito, né? Isso pode trazer algumas angústias, né, para aquelas pessoas que de repente não viveram bem, e aí traz alguns arrependimentos, sentimentos de culpa que a gente tem que trabalhar com espiritualidade, trabalhar com psicólogo, né, com terapia, com várias questões. E tem aqueles que viveram muito bem e que por viverem muito bem também vão morrerem muito bem, né? A pessoa que vive bem, ela não tem que se preocupar com a morte, porque ela fez o que ela tinha que ter feito e ela sabe disso. Então, quem vive bem, quem vive com amor, né, quem dá amor, quem contribui com o mundo, geralmente tem uma morte muito mais tranquila. Recentemente, lá no hospital, a gente teve, inclusive, a morte de uma pastora, né, que foi, assim, muito tranquila também, sabe? Aquela pessoa que a vida inteira ali contribuiu, né, para a comunidade dela, que ajudou, que sabia que tinha feito assim, o máximo que ela poderia ter feito. E foi uma coisa assim, muito tranquila, né, porque alguns familiares estavam assim, agitados e ela estava assim, na plenitude dela, tranquila, bem. Ela sabia que ela ia, né, e eu sentia que a família negava, mas ela sabia, ela partiu, sabe? Como uma borboleta ali realmente saindo do casulo. Então, viva bem, porque isso vai te ajudar a morrer bem também. Uma oitava questão também, deixa eu ver se é oitava, oitava, que assim, muitas não, né? Em todas as vezes estar ao lado de uma pessoa que está morrendo é uma bênção. Por que estar ao lado de quem está morrendo é uma benção? Porque a gente aprende muito, né? As pessoas que estão morrendo, independente se viveram mal, se viveram bem, né? E a gente não está aqui para julgar ninguém também, são bons professores em todos os sentidos, né? Porque muitas vezes é nessa hora que essa pessoa vai se arrepender de muitas coisas, né? Eu lembro que, assim, nas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade, de vida do meu esposo, foram, assim, transformadores, né? Para as poucas pessoas que estavam perto, né? E eu lembro que ele tinha tido uma vida e ele falava muito, muito semelhante a um sobrinho dele. Esse sobrinho é muito parecido com ele até hoje, né? E nos momentos ali, nos dias finais, ele, sabe, ele conversava com aquele sobrinho, ele chorava e ele falava assim, olha, eu fui assim, eu tinha esse comportamento assim, idêntico a você, hoje eu vejo que você está idêntico a mim. Então, e trouxe reflexões, e trouxe coisas ali, sabe, para poder esse sobrinho dele estar pensando, né? Então, assim, independente se essa pessoa teve uma vida maravilhosa, se teve uma vida com muitos erros, a gente vai aprender. Porque a pessoa que sabe que está morrendo, ela tende a crescer em sabedoria, né? Ela tende a fazer uma reflexão, assim, sabe, de toda aquela experiência que ela passou, dos erros, dos acertos, das coisas que valem a pena, como hoje eu coloquei até uma publicação aqui para vocês, né, da importância de estar junto com a família, com as pessoas que a gente ama. Geralmente elas trazem essas reflexões para a gente que são transformadoras, né? As pessoas muitas vezes dizem assim para mim, Juliana, você tem 34 anos, parece que você tem 80 em termos
de pensamento, né, de evolução, no sentido assim de desenvolvimento, em relação a valores, né, e isso tem muita relação com as experiências de morte que eu já tive, né, tanto da questão do meu esposo, do meu sogro, quanto dentro do hospital. Eu trabalho com pessoas idosas o tempo inteiro, então isso me traz reflexões. Poderia não trazer também, né, porque tem pessoas que não crescem, mas eu tento sempre trazer essa experiência para mim e ter essas pessoas que estão morrendo realmente como professoras, como professores, né, porque isso é um grande fato, tá? Oitava questão, e aí eu vou ler os comentários de vocês. Nona questão, na verdade, né? A morte, ela pode ser um desejo dessa pessoa que está morrendo. Então, assim, é muito chato, né? Muito desconfortante quando essa pessoa passou por todas as fases do luto, ela já está aceitando que ela está morrendo e ela sente que ela está morrendo. E aí a família fica, não, você não está morrendo, não, você, olha, você vai melhorar. E a pessoa está falando, olha, eu quero falar com você, eu quero confidenciar isso. Você, não, vai melhorar. E na verdade ela quer ir. E ela entra numa briga muito grande para permanecer viva por conta de você, familiar, por conta do seu desespero, né? Então, o desespero do familiar diante de uma pessoa que já está aceitando, ela já aceitou, ela quer ir. Muitas vezes ela expressa isso e o familiar fica, não, você tem que lutar até o fim, tem que, sabe, aquela coisa, aquela luta insana que eu já falei em outras lives para vocês. E isso vai trazer um desconforto, né? Então, assim, se você sabe que essa pessoa tem um diagnóstico, né, de uma doença incurável, se você sabe que ela está morrendo, se já está claro para você, se ela já não nega mais e ela aceita, por que você vai continuar negando, né? Aceite, escute e deixe essa pessoa ir na paz. Se ela diz para você que ela está preparada para ir, deixe ela ir. Fale isso para ela. Você está preparado para ir? Então vai. Gente, é impressionante. Eu lembro que antes de eu falar a 10ª questão, né, eu tive uma experiência muito forte recentemente, muito forte. Uma idosa que já estava no hospital, assim, eu acho que ela ficou uns 3, 4 meses no hospital, sabe? E assim, tinha um filho só, que também, enfim, não dava muita importância, né? Não vou entrar aqui para fazer julgamento, ela ficou sozinha no hospital. E aí ela vivia numa angústia, mas era uma angústia tão grande, uma angústia tão grande, sabe? Aquela coisa incomodava, assim, eu sentia que ela tava querendo partir, assim. E ela não falava, ela usava, sabe, sonda, ela tava toda, enfim, toda complicada. E aí eu lembro que eu me arrepio, assim, porque eu lembro que eu fui no ouvido dela e falei pra ela, né, falei o nome dela, que é a dona fulana, a senhora pode partir. A senhora pode partir na paz, sabe, eu conversei, falei algumas coisas, né, em relação ao filho dela. E, assim, eu fico até meio emocionada, né, meio não, fico bem emocionada. E conversei com ela, assim, sabe? Eu falei, eu sei que a senhora já quer partir, a senhora tá cansada, sabe? E assim, às vezes quando iam, poucas pessoas que iam para visitá-la, resgatavam muito a questão da vida dela, que tinha sido uma vida, assim, não vou dizer desregrada, né? Mas ela tinha feito coisas, inclusive o conflito com o filho estava relacionado a isso, né? E eu sentia, assim, que ela tinha um peso da culpa, sabe assim? Ela não estava indo porque ela tinha o peso da culpa, ela tinha medo de morrer por conta do sentimento de culpa. Eu sentia isso. Ela não me disse, mas eu sentia com toda a história pelo desespero dela. E eu lembro que eu falei para ela, conversei com ela, eu falei assim, olha, o que a senhora passou, foi a história da senhora, foi o que a senhora tinha condições de fazer. Senhora, não se preocupe, que a senhora vai ser acolhida, né? Para onde a senhora for, a senhora vai ser bem acolhida e tal. E aí, sim, conversei bastante com ela. Gente, passou assim alguns minutos, me chamaram que ela tinha falecido. Então aquilo ali foi uma experiência, assim, porque ela já estava, sabe, 4 anos no hospital, aquela angústia, aquela coisa, e todo mundo que chegava para falar mal dela. Então ela sentia aquele peso, né? A partir do momento que ela me ouviu falar para ela, talvez, claro que pode ter várias outras coisas, chegou a hora dela, enfim. Mas eu senti isso, sabe? Que a face dela mudou quando eu conversei com ela. Ela não falava, ela pouco virava o olho, né? Ela não tinha nem muita movimentação ocular. Mas quando eu falei, eu senti assim que ela, sabe, descansou, que a fisionomia da pessoa muda, relaxa, né? Até a testa, assim, relaxa. E ela partiu. Então, para mim, foi uma experiência muito grande, entre várias outras que eu já tive no hospital, né? Eu sou danada, né? Porque às vezes eu vou, assim, na enfermaria, eu sinto que está acontecendo alguma coisa, eu aproveito quando eu estou sozinha, eu vou lá na enfermaria, converso com o idoso que não está comunicando nada e ele vai embora, entendeu? Aí eu só passo na equipe e falo assim, olha, essa pessoa vai falecer. Hoje ela vai. Ela, você está falando...
eu sei que ela vai, e na maioria das vezes vai mesmo, né? Então, assim, não que eu queira que a pessoa morra, né? Vocês estão entendendo o processo. Às vezes aquela pessoa precisa ouvir algo de você ou algo de alguém que vai trazer uma paz para ela partir, sabe? E não ficar naquela angústia, naquele sofrimento ali. Então, essa é uma questão. Às vezes é o desejo dessa pessoa e ela precisa de uma libertação. Ela precisa de alguém que traga para ela essa sensação assim: eu tô aqui com você, não precisa ter medo, né? Você vai ser acolhida, você vai partir bem, não se preocupe. Às vezes são coisas simples que a gente fala que vão ajudar essa pessoa. E por último, né? Na verdade, é mais uma concepção assim em relação à morte, uma concepção particular, né? Uma concepção assim que eu utilizo muito também da Elizabeth, daquele livro sobre a morte, o Morrer, que é uma psiquiatra, é uma das pioneiras, né, nesse trabalho com pessoas que estão morrendo, que ela dizia muito assim, que a morte, essa experiência de morte é como se fosse assim, uma borboleta saindo do casulo. Então, assim, você está ali no casulo, chega um tempo que o casulo é o seu corpo, né? Chega um tempo que ele já não te serve mais, ele já não serve, ele já não está apropriado a você, né? No caso da doença, a doença já tomou aquele corpo, já estragou aquele corpo, só que você não é o corpo. A gente aprende, a gente a se identificar muito com o nosso corpo. Nós não somos o corpo, nós transcendemos a esse corpo, né? Então, essa experiência de morte é uma experiência, se o nosso casulo já não está mais legal, né? Que é uma morada onde nós habitamos, né? Nós somos uma alma, somos um espírito, né? Eu acredito assim, talvez você não acredite, mas eu acredito que nós somos uma alma muito mais do que o corpo. Não é só o nosso corpo que faz a gente funcionar, né? Nós que entramos aqui nesse corpo e ele serve como morada pra gente. E a morte é como se fosse assim, bom, esse corpo não serve mais, eu vou me libertar desse corpo. E eu vou para uma outra morada, que não vai ser essa morada aqui, né? Então, esse casulo é como se fosse o nosso corpo, a nossa morada, que quando a gente morre, essa morada já não serve mais pra gente. E esse casulo ele vai nos libertar, né? Vai libertar a nossa alma, vai libertar o nosso espírito para uma outra vivência. Então, quando a gente percebe isso, que a gente não é só o corpo, né? E a gente sai dessa ideia de que, bom, o corpo acabou, então morreu para sempre, né? Quando a gente passa a entender que a gente é muito mais do que isso, né? Que a gente transcende esse corpo, que ele vai, mas nós somos uma alma que a gente vive, né? Independente desse corpo, talvez em outra dimensão, a coisa fica muito mais leve, né? Fica muito mais leve. Então, a gente está com uma borboleta ali, nascendo para uma outra possibilidade de vida. E eu levo isso tão a sério, eu queria até mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se dá. Eu tenho uma tatuagem sobre isso, que eu fiz recentemente não. Já tem um ano e um pouquinho, vou tentar mostrar para vocês, mas eu tenho que tirar o jaleco aqui para eu mostrar. Essa tatuagem, eu tenho uma tatuagem de borboleta, para eu nunca esquecer. Porque essa experiência que eu tive com meu esposo, ela foi muito importante para mim, né? Inclusive para tirar os meus medos e para eu entender que eu quero viver, sabe? Que eu tô aqui para viver e que quando chegar o meu tempo, eu vou estar vivendo numa outra dimensão, né? Numa outra morada. E eu fiz uma tatuagem de borboleta, não sei se dá para vocês verem, eu vou mostrar aqui no Facebook, né? Eu tenho uma tatuagem de borboleta aqui, com gratidão, né? Porque esses estudos sobre morte, assim, eles modificaram muito a minha vida. Eu vou tentar mostrar aqui no Instagram também, minha tatuagem. Dá pra ver direitinho não, mas tá aqui. Uma tatuagem de borboleta, né? E escrito gratidão. Que eu fiz justamente por conta dessas reflexões, né? Dessa experiência de morte muito forte que eu tive com meu esposo. E que trouxe, assim, muitas mudanças de vida pra mim, muitas reflexões, né? Me trouxe esse meu jeito de ser hoje, de querer viver muito. E que eu trago isso para vocês também, né? As pessoas correm desse assunto de morte porque acham que conversar sobre morte é uma coisa fúnebre. Não, conversar sobre morte é conversar sobre a vida, né? Vocês veem que essas 10 coisas que a gente conversou aqui foram nesse sentido da gente entender, olha, se a gente amar mais, né? Se a gente estiver próximo das pessoas que a gente ama, se a gente ouvir mais as pessoas que estão morrendo, nós vamos crescer mais enquanto pessoas, né? E pra mim foi muita essa experiência com meu esposo. Às vezes, Juliana é meio doidinha, né? Eu vou lá, posto umas coisas no meu Facebook pessoal, né? Marcinha, Marinês, que estão aí no meu perfil pessoal. E aí, ela é meio doidinha, ela dança, ela corre, faz isso, faz aquilo, posta uma coisa, posta outra. E porque eu tô aqui para viver a minha plenitude, né? E eu sei que o meu momento vai chegar como o seu também, tá bom? Então, ficam aí essas reflexões. Eu vou ler alguns comentários aqui de vocês, deixa eu ver. Ó, a Tânia colocou aqui, é verdade, minha mãe falava, não vou demorar a morrer.
E eu falei, para de bobeira, tá vendo? O idoso sente, a gente, não vai não, para de bobeira, mas ele sabe e ele vai, né, Tânia? A Eliane colocou aqui, o fato é que dentro do hospital acontecem muitas coisas que não conseguimos explicar, exatamente, não está nos livros, né? Às vezes estão até em alguns livros, né, Eliane? Se você for ler assim, uns livros sobre tanatologia, né? Você vai ver que muitas experiências dessas são estudadas pela ciência. O problema é que a maioria dos profissionais não estudam, né? Mas todos sabem, por exemplo, às vezes o idoso ele dá aquela melhorada, aí dá algum recado para a família, diz que quer falar com alguém, daqui a pouco esse alguém vai no hospital e ele morre. Gente, isso é tão comum como é comum você tomar uma dipirona para dor, entendeu? Isso acontece direto em um hospital. Ah, eu quero falar com fulano, né? O idoso melhora, ah, eu quero falar com fulano, fulano pode vir aqui? Aí fulano chega no hospital, passou 5 minutos, o idoso morreu, entendeu? Então isso eu já sei, assim, quando o idoso fala assim, quero falar com alguém, eu já chamo logo, entendeu? Vem. Ah, igual agora nessa experiência de Covid, né, que as visitas em alguns hospitais estão proibidos, em alguns hospitais só algumas vezes na semana, né? E aí, quando o idoso pede, não, a gente vai abrir a sessão e vai deixar. Aí entra aquela pessoa, ele vai embora. São coisas que acontecem que a gente sabe, né? Que acontece, ponto, independente de crença, né, Eliane? Mas que acontece, acontece, né? Como a Eliane colocou aqui, a gente tem que estar aberto para entendimento. São coisas estudadas, documentadas, né? As pessoas podem negar ou não, mas que acontecem. E quem está em hospital, independência católica, evangélica, espírita, o que for, sabe que essas coisas acontecem. Então, o fato é fato, né, gente? Maria de Jesus, boa noite, seja bem-vinda, né? Tânia colocou aqui que realmente a mãe foi, tá vendo? Eliane colocou aqui, muitas coisas vivemos diariamente, não estamos preparados. Imagina a família, é verdade, né? Eliane, que é cuidadora, né? Colocou aqui que é contratada para cuidar do idoso e acaba que tem que cuidar da família também. Pois é. E é uma coisa muito importante para o cuidador. Por isso que eu estou falando sempre com vocês, gente, a questão do... Aproveitando aqui o espaço, né? Quem tiver perguntas aí pode colocar. Sobre a questão do curso de cuidados paliativos. Que é o curso tanto, né, para o familiar, quanto para outros profissionais de saúde, quanto para você que é cuidador. Porque o cuidador vai se ver nessa situação dele ter que ajudar o idoso, se ajudar e ainda dar um suporte para a família. Porque o cuidador comprometido, ele fez um curso de cuidador, né? Muitas vezes no curso de cuidador não se estuda sobre fim de vida, mas se estuda só ali sobre cuidados ao idoso. Você tem algum conhecimento dentro dessa área, né? O familiar geralmente não tem. Imagina sobre a questão de fim de vida. O familiar fica perdido. Então, se você tem uma noção de processo de luto, do que acontece, você vai ajudar essa família a conduzir. Muitas vezes você vai ser o anjo para aquela família, sabe? O anjo que vai chegar ali, vai trazer paz, vai trazer tranquilidade, vai trazer serenidade, né? Eu lembro quantas vezes eu trouxe essa paz para famílias, né? Quantas vezes o momento de morte foi um momento de sorrisos. Recentemente eu tive essa experiência também no hospital. Na verdade foi um jovem, nem foi um idoso que faleceu. E aí eu entrei na enfermaria, eu senti. Eu tenho uma coisa assim, questão de morte, que é um negócio incrível. E eu senti que aquele menino ia morrer. Ninguém esperava, eu senti. E aí eu chamei o irmão, conversei com a irmã, sabe? Foi o primeiro dia que eu tive experiência com essa família, esse menino faleceu. Menino, 33 anos. Aí conversei com o irmão, conversei com a irmã, falei sobre morte, falei sobre experiências dele, né? Resgatei. Eu lembro que eu fiquei um bom tempo. Quando deu assim, umas 7 horas da noite, eu estava jantando, me chamaram, que o menino estava passando mal. E aí, quando eu cheguei, ele já tinha falecido e tal, e aí eu chamei o irmão, a irmã para conversar. Aquele choro, claro, tinha perdido. E daqui a pouco, passou assim, uns 15 minutos, a gente estava rindo. Lembrando, sabe, da amizade daqueles irmãos, lembrando das experiências de infância, de adolescência, lembrando. E eu lembro, assim, que não foi, claro, que ele vai passar pelo processo de luto, claro, mas assim, sabe, não foi aquela coisa, assim, aquele peso, porque a gente conseguiu resgatar coisas boas, né? Eles tiveram a oportunidade de, ao longo do dia, conversar com aquele irmão. Talvez se eles ficassem naquela negação, foi um momento curto que a gente teve, mas que foi suficiente para eles conversarem entre si. E aí eu lembro que, poxa, o irmão passou a noite lá, no outro dia voltou no hospital, me agradeceu, depois mandou áudio no WhatsApp, né, falando que eu tinha sido um anjo para ele. Mas por quê? Porque eu não neguei, eu falei daquela possibilidade, falei o que eu sentia, e de alguma forma, naquelas horas do dia ali, eu consegui de alguma forma ajudar a preparar, né? Então isso é muito importante. Você, cuidador, pode ser esse anjo que vai ajudar essa família, que vai ajudar esse idoso,
Por isso que eu estou fazendo esse convite para vocês, tá bom? Você que ainda não se inscreveu no curso de cuidados paliativos, venha sem medo, venha com tranquilidade, né? Estamos no segundo lote, amanhã termina o segundo lote do curso de cuidados paliativos. O valor ainda está muito tranquilo, muito suave para vocês, né? Quem quiser pode participar, parcela em 12 vezes, menos de R$ 20 por mês para você fazer esse curso. Você vai se sentir muito mais preparado para ajudar os idosos, ajudar os familiares também. Pode ter certeza, né? Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda, Lúcia Manhães. Depois, se você chegou no finalzinho, Lúcia, depois assiste o começo da live, tá bom? O assunto de hoje foi bem importante. A Eva colocou aqui, que adorou a minha explicação, porque passou por isso, né? Cuidando dos familiares. Pois é. O problema, gente, que eu sempre falo, né? Nos meus vídeos do YouTube, eu recebo muitos comentários nos vídeos que eu falo sobre morte. Só que aí, geralmente, é comentários assim. Se eu soubesse... Se eu tivesse assistido o seu vídeo antes, eu teria ajudado mais minha mãe. Se eu soubesse disso, e se eu soubesse... É só isso. Vocês podem entrar no YouTube e colocar Juliana Benevides morte. Vocês vão ver que é só isso. Então, por isso que eu falo para vocês, você que tem a possibilidade de fazer o curso, de aprender, se inscreva para amanhã não acontecer isso, né? Ah, se eu tivesse visto, se eu soubesse, porque ninguém quer falar sobre morte, né? Vocês vão procurar aí no Instagram, no Facebook, quem está falando sobre esse assunto? Raras pessoas, justamente porque não dá ibope, porque as lives vão ter poucas pessoas, porque ninguém vai querer ouvir, né? Mas eu tô aqui para falar, inclusive com um curso que talvez, inclusive, seja um dos meus últimos cursos, né? Na internet, depois ao longo da semana, talvez amanhã eu converse com vocês sobre isso. Minha rotina tá bem pesada com o doutorado, gente. Tô com aula direto. Tem a questão de trabalho também, né? Eu abri mão de muitos trabalhos para poder estar aqui. Eu gosto muito do trabalho na internet, mas talvez eu não consiga estar me dedicando no próximo ano como eu me dedico agora, sabe? Estar sempre fazendo muitas postagens, né? Administrando os grupos e tal, fazendo cursos. Talvez eu não consiga manter, né? E tenha que, além dessa questão dos estudos, que voltar, né, a alguns vínculos de trabalho que eu tinha. Mas são desafios aí da pandemia, né? Eu também tenho muitas pessoas para ajudar. Então, eu preciso financeiramente também estar bem para poder ajudar minha família, né? Para poder, enfim, ajudar várias pessoas que estão precisando aí. Então, meu empenho nesse curso de cuidados paliativos realmente vai ser muito grande, né? Porque talvez, pelo menos momentaneamente, seja um dos meus últimos cursos aí na internet, né? Eu sinto isso. A Lucimara colocou aqui para mim, a primeira idosa que cuidei falava que eu ia achar ela morta, mas ela acabou morrendo nos meus braços. Olha, morreu nos braços da Lucimara. Que experiência, hein, Lu? Experiência. Se eu não me engano, você comenta... Eu não sei se era a idosa que você cuidava, Lucimara, que tinha algum receio de... Não sei se era com você, né? De ficar com os familiares, que queria ficar mais com a cuidadora. Não sei se foi o teu caso, né? Às vezes, alguns idosos se apegam tanto aos cuidadores também, que às vezes falam até essas coisas para ver se o cuidador fica também, né? Mais próximo, porque tem medo de morrer com a família, justamente porque a família nega, né? E às vezes eles querem ficar com os cuidadores. A Márcia colocou aqui, meu sogro olhava para cima, levantava os braços, rezava e agradecia muito. E dizia que estava se despedindo. Pois é. Eles sentem que eles estão indo. E se a gente aceitar isso com tranquilidade, é tudo muito mais leve, né? É muito mais pesado tanto para o idoso quanto para a gente, quanto a gente nega. Então, o que a gente tem que aceitar, né? Eu estou indo, ele está indo, então tá bom, vai na paz. Se você sente que está chegando o seu momento, vá na paz, né? Se entrega, enfim, aí depende da religião dele, se entrega a Deus, depende da espiritualidade da pessoa, né? Tem que respeitar a espiritualidade dela, que também é outra coisa. Às vezes a gente vem, a pessoa é católica, você quer que ela vire evangélica, a evangélica quer que vire católica. Não, respeite a religião dessa pessoa e falar. Então, se entrega, né, a Deus, ou espiritual, ao que for a crença dela, que a gente vai ficar bem, a gente vai sentir a sua falta, mas a gente é grato pela sua presença, né? Nós somos gratos, eu sou grata pela minha convivência com você, pelo que eu aprendi com você e tal, e deixa a pessoa na paz, que ela vai na paz. Não aumente a angústia de quem está morrendo, tá bom? Lu, foi essa mesma, né? Eu lembrava alguma coisa sobre isso. Acabou morrendo nos braços da Lu. Então, assim, isso é muito lindo. Por mais que muitas pessoas tenham medo, imagina, né, gente? A gente precisa de cuidado para nascer. A gente também precisa de cuidado para morrer. Imagina que coisa linda. Olhe para o outro lado, ao invés de ser pelo olhar do pavor, né? Essa pessoa morrer nos seus braços. Você foi a última pessoa que cuidou, né? Da sua mãe, do seu pai, enfim. Imagina o quanto que é uma bênção, você está entregando, né? Na verdade, aquela vida ali,
sabe, para uma outra dimensão, né? Você esteve cuidando ali no último minuto, né? Isso é muito lindo, isso é muito lindo, assim. Às vezes a gente tem medo, né? E na verdade, para aquela pessoa que morreu é tão importante, né? Ter alguém ali que ama, sabe? Ter alguém ali que gosta, traz a segurança, né? Com certeza a experiência da Lu, assim, a idosa, ela estava esperando a Lu chegar para morrer, né? Ela estava esperando, com certeza, porque ela sentiu o carinho da Lu, então ela queria morrer nos braços da cuidadora. Eu já vi tanta experiência, assim, né? Com familiares do idoso querer morrer com tal pessoa. Então, é assim, é, é fantástico, desde que a gente se abra para essas experiências, né? Marcinha colocou aqui que está gostando das lives. Que bom, né, Marcinha? É um assunto que eu gosto muito, né, gente? Eu amo cuidados paliativos. No mestrado eu estudei cuidados paliativos e eu tenho experiência muito forte sobre isso. Eu fiquei, assim, um pouco resistente em relação a lançar o curso, porque eu sei que poucas pessoas se interessam, né? Se eu viesse lançar um curso aqui sobre alimentação, talvez ia bombar. Agora, quando é para falar sobre morte, todo mundo quer correr. Então, poxa, eu vou também me dispor a dar um curso que as pessoas não vão fazer, né? Eu ficava meio assim, apesar de ser um tema que eu acho que é o tema que eu mais domino, que é o tema de morte, porque eu tenho muita experiência prática também, né? Mas é isso aí. Bom, eu quero finalizar a live de hoje, né? Agradecer a presença de vocês, a pedir a você que não compartilhou que compartilhe. Daqui uns minutinhos, às 21 horas, 22 horas, essa live vai para o canal do YouTube. Entre lá, deixe sua mensagem, compartilhe com outras pessoas, avise as pessoas também que eu estou com o curso aberto de cuidados paliativos. O curso começa dia 7 de dezembro, tá? Amanhã termina o segundo lote. Aí o terceiro lote começa no sábado, tá? Com 10% de desconto só. A partir da outra semana, o curso já vai ser com o preço normal, que também não é um preço muito abaixo também, né, de mercado, mas se eu fosse você, se inscrevia agora e aproveitava, né? Aproveite todas as possibilidades aí de desconto, faça o curso, não corra do assunto, eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveite essa possibilidade também de estar comigo ao vivo aí durante 2 semanas, né? Todos os dias à noite. Claro, se não puder assistir ao vivo, o vídeo vai ficar gravado na plataforma, mas será um grande prazer estar dando essas aulas ao vivo aí para vocês, tá bom? Deixa eu ver. Maria de Jesus, que está escrita no curso também, né? Maria de Jesus, Lucimara, Marcinha. Maria de Jesus colocou, fiquei bem conformada com a partida da minha mãe, né? Ficou com ela até o último suspiro. Olha aí, que coisa. Isso aí, Maria, parabéns para você, tá bom? Gente, é isso, vou finalizar a live, então. Gratidão, não esqueçam, continue no desafio dos 7 dias para cuidadores de idosos, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no curso de cuidados paliativos, tá bom? Um forte abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.